Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor programa de debate teológico da televisão brasileira. Não precisa ficar procurando, não precisa ficar zapeando, não vai em outro, não precisa. Fica aqui no Vejam Só que eu tenho certeza que você vai curtir e aprender demais. Afinal de contas, esse é o nosso principal objetivo. Através das discussões, das temáticas que são abordadas, provocar você, instigar você a não ficar satisfeito só com aquilo que a gente vai falar aqui no programa, mas que você se interesse pelos assuntos, leia, pesquise, estude, se aprofunde, busque conhecimento. A palavra de Deus é muito clara quando fala que a gente padece pela falta do conhecimento. E a ideia do Vejam Só é ser esse start, esse pontapé, esse início na sua caminhada dos estudos. Espero que o programa de verdade contribua e eu tenho certeza que a temática de hoje vai ser muito provocativa. Fica ligadinho que além de aprender muito, tenho certeza que você vai se interessar demais em buscar outras informações sobre o tema, tá bom? Antes de apresentar os meus convidados, vou colocar aqui para você meu perfil lá no Instagram. Chega lá para a gente poder conversar um pouquinho, @Zeca_Pereira. Recebo muita mensagem, muito carinho da nossa audiência. Sou grato demais a todo mundo que passa por lá. Muito, muito, muito obrigado. Vai lá, manda sua dúvida, sua mensagem. É mais um canal para a gente poder conversar e interagir. E para você, obviamente, que gosta do Vejam Só, sempre tem algumas coisas dos bastidores por lá também. Ultimamente, minha produção tem caprichado nos vídeos com os meus erros. Sempre que eu erro aqui no Vejam Só, eles fazem um vídeo e me mandam. Olha lá, Zeca! Aí eu posto lá pra gente poder rir um pouquinho, né? De vez em quando a gente erra também. Faz parte, faz parte. Chega por lá que vai ser muito bacana dividir esse espaço com você. Vou apresentar os meus convidados e na sequência, colocar o tema aí da nossa discussão, do nosso debate de hoje, tá bom? É com muita alegria que o Vejam Só recebe novamente aqui nos nossos estúdios o professor Danilo Moraes, ele que é lá do Instituto de Educação Teológica Bereana. Professor Danilo, obrigado, meu irmão, pelo carinho, aceitar o nosso convite, está aqui no Vejam Só novamente. Meu irmão que é um parceiro do programa e por quem eu tenho um carinho muito especial, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Zeca. É sempre muito bom estar aqui com vocês, compartilhando esse momento especial de crescimento, né? De compartilhar ideias, de refletir a respeito da Palavra de Deus e levar aos telespectadores, aos nossos ouvintes, uma informação séria baseada nas Escrituras, né? Agradeço também de poder estar aqui com o pastor Tiago, é uma satisfação, né? Uma alegria em conhecer o irmão, que nós possamos ter aqui um momento de crescimento na graça, no conhecimento e uma oportunidade para que nós possamos sondar também os nossos corações. Como disse, né, um grande teólogo, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, né? Então a gente vai falar sobre idolatria hoje. Sem dúvida, vai ser muito, muito, muito legal. Eu tenho certeza que vai ser um momento de muito aprendizado, fica ligadinho aí. Antes de eu mostrar o livro aqui, professor Danilo, que o irmão trouxe pra gente, vou pedir as informações da igreja que o irmão congrega também, por favor. Eu faço parte, sou membro da Igreja Batista Unida do Brás, fica ali entre o Brás e o metrô Belém, né, metrô Belenzinho ali, no bairro do Belenzinho, fica na rua Valdemar Dória, número 44. Boa. Nós vamos deixar durante o programa os contatos do professor Danilo à sua disposição. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a igreja, sobre o Instituto Teológico também, Bereana, quiser falar sobre o tema que nós vamos tratar, se quiser saber informações sobre o livro também, você pode acessar os canais que nós vamos deixar à sua disposição e também fixados lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Se perdeu durante o programa, chega por lá também. Danilo, vamos falar desse material aqui e esse aqui é qual? O quarto ou o quinto já? É o quarto livro. Rapaz, esse é uma máquina de produzir. Fala um pouquinho pra gente, Danilo, por favor. Eu tive a alegria, né, a graça de Deus de publicar este livro agora, né? Este ano, bem recente, no começo do mês de março. Né? Então, é um lançamento. E neste livro, né, Profetas, Profecias e Profetismo no Antigo e no Novo Testamento, eu procuro fazer ali uma análise do movimento profético, né, que nós chamamos na teologia de profetismo, que já é enraizado muito antes
do povo de Deus ser chamado através de Abraão, né? Os povos antigos já tinham ali as suas culturas proféticas, os seus cultos proféticos, os seus profetas. Então nós fazemos uma análise desse profetismo antigo e depois nós fazemos uma análise de todo o movimento profético dentro do Antigo Testamento e migramos para profetas e profecias dentro do Novo Testamento, fazendo uma análise ali daquilo que os evangelhos, principalmente as cartas de Paulo, falam a respeito de profecia e o próprio dom de profecia e aquele famoso debate, né? Se existe profecias hoje. Sim. Né? Existe? Eu acredito que sim. Eita, mas é dentro de muita cautela. Tá bom. Não, mas não é coisa de pentecostal, não. Os tradicionais também acreditam, mas dentro de uma cerca, né? Tem toda uma cerca que envolve a possibilidade de algo profético. Com cerca elétrica, né? Uma cerca elétrica. Você é formado elétrica. Pra poder falar que algo é profético, tem que estar muito boa. embasado. Boa, sem dúvida, sem dúvida. Mas é benção. O Vejam Só recomenda, a produção do professor Danilo realmente é edificante, tenho certeza que vai ser benção. Você pode mandar uma mensagem para ele que daí ele te explica direitinho como é que você faz para adquirir o material também, tá bom? De novo, obrigado, meu irmão. Eu agradeço. Pelo carinho, por aceitar o nosso convite. E o Vejam Só tem o privilégio de receber nessa noite. Outra vez eu falei debutando, o pessoal ficou bravo comigo. Debutando, é aniversário de 15 anos. Então tá estreando no Vejam Só. Fazendo a estreia dele aqui no Vejam Só. O teólogo Tiago Naruzzi, ele que é membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. E está pleiteando a ordenação na IPB também, não tá, Tiago? Exatamente. Estamos aí em vias de fato, né? Boa. Para a glória do Senhor. Acredito que no meio do ano nós estaremos aí completando mais essa etapa, né? Que benção, que benção. Seja bem-vindo, Tiago. É uma alegria recebê-lo aqui, viu? O Tiago, ele teve o desprazer de conviver comigo na época da graduação lá no Mackenzie. Coitado, ele é tão inteligente, tão bom, ele andava comigo, coitado, mas ele conseguiu e passou, e com louvor, foi muito destaque, era da turma do meu irmão até também. Exato. Caminhavam juntos lá, bênção, foi uma época abençoada. É uma alegria recebê-lo aqui, Tiago, e pra gente começar, como é padrão aqui, vou pedir pro irmão passar as informações da igreja pra gente, por favor. Ok. Primeiramente, quero agradecer o convite, né? Dizer que eu estou muito feliz, lisonjeado por participar de um programa tão relevante e ao lado de pessoas importantes, né, no campo teológico. Quero aproveitar e deixar aqui o abraço do reverendo Lucas, que já é um parceiro da casa, né? Deixo aqui o abraço afetuoso por parte dele. Nós estamos agora no Alto da Lapa, na rua Dr. José Elias, 67, né? Nós estamos ali num processo de transição, de uma mudança de local. Então, eu acredito que o endereço seja esse, né? Mas tá lá, é Igreja Presbiteriana Alto da Lapa. Boa, é só procurar nas redes sociais que você vai localizar também. Reverendo Lucas, meu irmão, teve recentemente aqui no programa, um grande abraço, é um parceiro e o Tiago lá, a Igreja do Alto da Lapa está muito bem servida. Homens de Deus, super capacitados, intelectuais e espirituais, que é de fato mais importante para conduzir a igreja. Meu irmão, obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Por aceitar o nosso convite, estar aqui, tenho certeza que vai contribuir demais. E os contatos que o Tiago disponibilizou, nós vamos deixar durante o programa. Você pode anotar, entrar em contato com ele. E também, se passou, não conseguiu anotar, vai lá no nosso perfil do Instagram, no @programa Vejam Só, que você localiza também. Tá tudo lá certinho para você, tá bom? Bom, vamos colocar na tela aí o tema da nossa conversa de hoje, do nosso debate, e o que a gente quer entender e responder é como perceber tendências idólatras na nossa vida. E qual que é o objetivo dessa pergunta? É a gente perceber coisas que no nosso cotidiano ou até na nossa sociedade são consideradas positivas, boas, mas que dependendo do uso que a gente faça, ela pode entrar nesse campo da idolatria. Só para citar um exemplo aqui, durante o programa nós vamos colocar outros também para a gente analisar: o trabalho, o estudo. Durante muito tempo, inclusive, foi muito criticado, né, esse academicismo, inclusive dentro da teologia. Isso pode ser uma idolatria do nosso coração e atrapalhar a nossa caminhada, a nossa espiritualidade. Como é que a gente percebe isso? Nós vamos tentar responder essa pergunta, não é fácil. Não é uma pergunta simples, mas a gente vai caminhar e oferecer para você essa reflexão. Por isso, fique ligado e tenho certeza que você vai aprender demais no programa de hoje. E para a gente começar, eu vou pedir a resposta inicial dos meus convidados à nossa pergunta-tema. Depois nós vamos aprofundando aí essa conversa. Reverendo Danilo, professor Danilo,
Estou com o reverendo do Tiago, o pastor, aí já misturou tudo. Professor Danilo, vou pedir para o irmão começar respondendo a nossa pergunta. Como perceber essas tendências idólatras na nossa vida? É possível? Essa é uma pergunta que, se nós olharmos ela superficialmente, nós podemos achar que ela não tem tanta importância no campo da nossa vida espiritual, do nosso relacionamento com Deus e da nossa vida diária, né? E até mesmo do nosso ministério, se nós estamos dentro do trabalho dentro da casa de Deus. Mas quando nós paramos e refletimos acerca dessa pergunta, nós vemos que ela tem uma profundidade enorme. Porque quando nós falamos perceber tendências idólatras em nossas vidas, nós temos que ver tudo aquilo que a Bíblia trata a respeito de idolatria. Nós vemos que a Bíblia, desde o início, ela trata de idolatria. E é interessante que em Gênesis capítulo 1, nós vemos que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Veja que Deus logo ali colocou no primeiro livro da Bíblia que nós fomos criados à imagem de quem? À imagem de Deus. E o que é a idolatria? É quando nós colocamos algo acima da nossa adoração a Deus ou como de maior importância, aquilo em que nós reverenciamos, aquilo em que nós colocamos como de prioridade em nossa vida e que não seja o próprio Deus. E quando a Bíblia nos diz que nós somos criados à imagem de Deus, e nós vemos que na Bíblia, ali nos 10 mandamentos e em tantas outras advertências ao longo de todo o Antigo Testamento e no Novo Testamento, imagens de esculturas que representavam outros deuses era tido como idolatria. Então, sermos criados à imagem de Deus nos mostra que nós já refletimos uma imagem, que é a imagem de Deus. E quando nós que fomos criados à imagem de Deus, buscamos o reflexo de outra imagem que não seja aquela que Deus colocou dentro de nós, que é a sua própria imagem, nós caímos em idolatria. É muito profundo isso. Tem um livro lançado pela Edições Vida Nova em 2014 do Billy, que ele é muito rico. Quando foi me passado esse tema, na hora me veio na memória esse livro, né? Que se chama Você se torna aquilo que adora. Uma teologia bíblica da idolatria. É um livro de 300 páginas fantástico. Billy, ele passeia por todo o Antigo e Novo Testamento, fazendo uma análise bíblica da idolatria e depois ele vem para um campo prático, mostrando como que em várias áreas de nossa vida nós caímos no pecado da idolatria. Tem um versículo, só para a gente começar aqui a falar um pouco de passagens bíblicas, que está em Romanos 8, 29, eu vou ler, que diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, preste atenção, para serem conforme a imagem de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus nos chama, Deus nos elege, Deus nos escolhe para quê? Para que nós possamos refletir, lá no texto não é Deus, é do Filho, a imagem do Filho. Então nós já temos em nós uma tarefa de adoração, vamos dizer, de idolatrar, que é termos a imagem do Filho de Deus. Então Deus nos chamou para que nós possamos refletir a imagem do seu Filho. E a maneira como que nós pegamos as tendências idólatras é sendo transformada de glória em glória a imagem do Filho de Deus. Porque quando nós estamos sendo transformados na imagem do Filho de Deus, nós conseguimos detectar qualquer outra forma de idolatria. Porque nós vamos ver que estamos desviando o nosso foco. Então, quando nós saímos de nós mesmos e mergulhamos numa intimidade e comunhão com Deus, nós temos uma probabilidade muito maior de conseguirmos detectar tendências idólatras. Boa. Bom, você viu que tem vários pormenores aí que nós vamos tentar, durante o programa, analisar também. Espero que o nosso tempo contribua para a gente conseguir aprofundar bem a questão. Mas, Thiago, eu quero ouvir também a sua resposta e a nossa pergunta. Como é que a gente faz para perceber essas tendências e se é que é possível percebê-las também? Por favor. Sim, Zeca, eu acredito que 2 passos, né, são extremamente fundamentais na busca, né, dessa percepção se temos ou não essa tendência idólatra. Acredito eu que o primeiro passo nessa busca, né, nessa percepção se existe ou não alguma tendência idólatra na minha vida,
é conceituar ou ter um correto entendimento do que vem a ser a idolatria, né? Existe muita confusão por parte do evangelicalismo no que tange ao que de fato é idolatria, né? As pessoas, grande parte das vezes, elas entendem como idolatria apenas algo externo, né? Adoração a imagens. Eu trouxe aqui algumas definições de cunho muito breve que eu acredito que seja fundamental para que a gente inicie essa discussão, né? Uma primeira definição é de um teólogo não tanto conhecido, mas eu gosto muito dessa definição que ele traz a respeito da idolatria. Ele diz assim: a idolatria consiste de qualquer desejo ou amor desordenado, que veja o objeto desse desejo ou amor como fonte última do bem. Perceba que ele já traz uma definição tanto quanto existencial do que seja idolatria. E eu gosto dela por quê? Porque ao contrário da nossa concepção mais racionalista ou aristotélica da antropologia, né? Ou seja, o homem como sendo apenas um ser racional, ele mostra aquilo que a antropologia bíblica já trouxe e continua fundamentando quem é esse homem, né? Um homem adorador, como o próprio colega já trouxe. Ele vai no âmago do problema. Mas uma outra definição que eu gosto muito vem por parte dos filósofos da filosofia analítica, né? De uma maneira muito simplista, obviamente. Eles definem como a idolatria como sendo o ato de absolutizar o relativo. Ou seja, nós temos uma tendência a enxergar a realidade por prismas e adotar um desses prismas como sendo algo absoluto. E essa definição, acredito eu, de ser de extrema importância, porque eu acredito que seja onde a gente mais negligencia. Por exemplo, da onde nascem as ideologias? Do fundamento de nós pegarmos apenas um aspecto da realidade, seja ela econômica, histórica, dialética, e fazer disso a explicação máxima e absoluta. E por que não também trazer a definição mais comum, né, que nós temos, como a concepção de que a idolatria nada mais é do que a adoração a um falso Deus. E de fato está correta essa definição. Contudo, precisamos lembrar que o que é adoração? Né? Adoração será que é cantar? Será que é apenas expressão verbal? Porque, biblicamente falando, adoração é serviço. E este falso Deus, será que ele apenas destina-se a serviço, adoração a um Deus entalhado em madeira, em pau? Não. A concepção de falso Deus é qualquer coisa que nós depositemos, seja a nossa confiança, segurança, sentido de vida. Então, eu acredito que o primeiro passo nessa busca, né, de autoanálise é, primeiro, ter uma correta e sadia interpretação ou concepção do que vem a ser a idolatria, né? Sim. E, se me dá tempo, claro, eu tenho um tempinho, claro. Eu queria trazer também um segundo passo que eu julgo ser importante, né? Qual é? Perceber, ou pelo menos identificar, quais são as narrativas culturais, né, apóstatas e também idólatras, que permeiam a nossa sociedade. Por exemplo, nós temos já aí, de uma maneira imperceptível, mas infelizmente extremamente contundente, a ideia de que a felicidade está em obter coisas. E sem que percebamos, é assim que crescemos. Por exemplo, eu gosto muito da área da educação e é muito comum as pessoas dizerem assim, inclusive pais com muitas boas intenções, ensinarem os seus filhos da seguinte forma: filho, você precisa estudar, pois se você não estudar, você não será ninguém. Perceba que nós já estamos construindo concepções erradas acerca de uma realidade ou do fim último de todas as coisas, né? Digo isso para o público cristão, né? Para aqueles que não comungam da mesma fé que nós, isso talvez seja totalmente contrário ou estranho de se ouvir, né? Eu acredito que esses sejam os primeiros dois passos que nós precisamos definir de maneira muito clara e objetiva para que a gente, então, olhe para dentro de nós e percebamos se a gente carrega ou não essas tendências, né? Sim, é fundamental e importantíssimo essas definições também, e nós vamos aprofundando em alguns conceitos durante a nossa conversa. Deixa eu só abrir a oportunidade para você que me assiste participar também. A gente quer ouvir, quer abrir esse espaço para ouvir a sua voz também e as suas observações sobre o tema. Então, acesse o nosso perfil lá do Instagram, @programa Vejam Só, e lá você vai encontrar, além de toda a interação com o programa, as nossas enquetes também, tá bom? A enquete que a gente colocou para o programa de hoje foi a seguinte. A pergunta é: como combater a idolatria? Você vai identificar isso, que é a pergunta, né, que nós estamos respondendo aqui, e um próximo passo é como você vai combater. E aí a gente colocou algumas opções: estudar a Bíblia,
orar regularmente ou buscar apoio em amigos e, obviamente, nos pastores também, tá bom? Com algum tipo de instrução para combater isso. Então, vai lá, vote, escolha uma das opções. Na postagem seguinte, a gente sempre deixa a oportunidade para você comentar e justificar a sua escolha, tá certo? Esses comentários a gente pega e coloca aqui durante o programa também. Rapidinho, antes de continuar a conversa, deixa eu só falar do nosso canal lá do YouTube. Você vai nos localizar lá procurando, né, por programa Vejam Só. Inclusive está aqui já para você acessar. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, chega por lá, se inscreva no canal também, tem todo o nosso material à sua disposição, tem os programas novos que nós estamos gravando e tem também uma playlist que a gente denominou de Vejam Só Retrô. Tem programa lá, se eu não estou enganado, a partir de 2005, 2003, algo do tipo. Então tem muito conteúdo para você assistir por lá. Vai lá que eu tenho certeza que você vai aprender e curtir bastante, tá bom? Então, se você não se inscreveu, se inscreva e aproveite para ativar as notificações. Por que eu falo isso? Nós transmitimos lá no nosso canal do YouTube as nossas gravações ao vivo para quem está inscrito lá no canal. E se você ativar as notificações, sempre que começar uma transmissão, você recebe um alerta. O Vejam Só está ao vivo. Você clica e já assiste, tá bom? Já acompanha ali ao vivo as nossas transmissões também. Então chega por lá que é bênção. E, obviamente, ajude a compartilhar e curtindo e compartilhando o nosso conteúdo por lá também, tá bom? Professor Danilo, o irmão falou muito bem e eu acho que é uma explicação interessantíssima quando a gente fala dessa imagem de Deus e a partir do momento que a gente quer refletir outras coisas, isso vai ser uma tendência à idolatria. Mas como é que a gente vai perceber isso com coisa que é boa? Coisa boa, assim, no nosso conceito, assim. Porque se eu falo assim, não, o Danilo é um homem trabalhador, todo mundo vai bater pau, fala que legal, muito bom. Mas o trabalho pode ser uma idolatria. Não, o Danilo é um homem de família, então, que legal, isso é importante. Mas a família, como é que nós vamos pegar essas coisas que são boas, que são socialmente aceitas, que dentro da igreja são louváveis? Inclusive, essa questão do trabalho, se a gente pensar dentro da igreja, às vezes é um perigo, né? Porque às vezes o pai abandona a família, não dá atenção, mas trabalha pra caramba, todo mundo acha legal, né? Todo mundo acha legal, é uma coisa interessante a gente pensar. Como é que nós vamos perceber isso de coisa boa? É muito difícil, não tem como. Tem duas questões aqui que são, acho que você falou de exemplos de igreja, né? Que são, assim, eu acho que são as mais latentes no nosso mundo evangélico de hoje. Primeiro, tradição. Quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vemos que Jesus, ele, de certa forma, ele também viveu embasado numa tradição, né? Que ele herdou de seus pais, ele como um judeu, sendo ali praticante dos mandamentos da palavra de Deus, ele herdou essa tradição, né, doutrinária e religiosa. Porém, Jesus, quando tratou com liderança dos judeus, os fariseus e outros mestres da lei, ele criticou severamente a tradição dos anciões. Porque a tradição, quando você coloca ela como o pilar da sua fé, ela vira idolatria. Quando nós tiramos o foco da suficiência das Escrituras e amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo e colocamos nas regras de nossa denominação, dos nossos estatutos, dos nossos credos, acima de tudo isso, nós estamos idolatrando a tradição da nossa igreja, a história da nossa igreja, as doutrinas internas de nossa igreja. Então, todas essas coisas, elas são benéficas, como você colocou. Precisamos dessas coisas. São ali pontes que nos faz passar diante de alguns momentos que são necessários para caminharmos com Deus na nossa fé, na nossa vida diária na igreja. Então, essas coisas são benéficas. Porém, se elas não forem colocadas no seu devido lugar, nós idolatramos a tradição religiosa ou denominacional acima do amor e acima da própria palavra de Deus. Esse é um pecado muito grave, né? E aí nós sabemos e acabamos conhecendo diversas histórias tristes de pessoas ali que foram julgadas ou que foram massacradas em nome da tradição, né? Sem um mínimo de sensibilidade e cuidado pastoral devido. Então, isso é muito
pernicioso. Um outro ponto interessante, que está muito em moda hoje, é quando nós colocamos as nossas técnicas que estão em sucesso em nossa cultura, como o pastor Tiago falou, como o meio de gerenciamento de uma igreja ou o fundamento da nossa liturgia. Hoje, mensagens com fundamento psicológico, técnicas gerenciais, motivacionais. Hoje, muitas lideranças, não que essas coisas em si sejam pecaminosas, elas são benéficas, mas quando nós fazemos isso o pilar do nosso ministério, da nossa administração eclesiástica, do nosso pastorado, do nosso gerenciamento, vamos usar a palavra gerenciamento porque os líderes precisam gerenciar situações e pessoas. Porém, quando nós bebemos das técnicas que não são ali frutos da própria palavra de Deus, e não que as que não sejam frutos da palavra de Deus sejam pecaminosas, não é isso. Mas quando nós nos alicerçamos apenas nessas técnicas e não no poder de Deus, na direção do Espírito, na sensibilidade e nos frutos do Espírito Santo, na direção da palavra de Deus, nós podemos cair em práticas idólatras. Nós colocamos o método acima da dependência de Deus e da suficiência de sua palavra. Então, o método, ele nunca vai ser maior do que a dependência de Deus e de sua palavra. Então, hoje, nós temos inúmeras técnicas de crescimento de igreja. Inúmeros livros publicados para crescimento de igreja. E se nós não tomarmos cuidado, nós podemos adotar um destes métodos e idolatrá-lo. E fazer disso o fundamento de uma maneira cega, como nós devemos administrar a igreja ou mesmo qualquer área em que nós estivermos atuando. E até mesmo na nossa vida, como cidadão, como pai de família, como filho, como trabalhador. Porque também existem inúmeros livros motivacionais com um cunho cristão de como que nós devemos viver. Então, essas técnicas, muitas vezes podem tornar-se ídolos, que vão ser o fundamento da nossa vida cristã. Então, isso se torna um ídolo. Então, é muito tendencioso. Só para fechar aqui a fala... Claro, por favor. Eu me estava recordando ali em Gênesis, se não me engano, Gênesis 9, da mulher de Ló. Sim. O título do livro do Billy é Você se torna aquilo que adora, E o anjo falou para a mulher, para ela sair da cidade e não olhar para trás. E ela olhou para trás. E quando ela olha para trás, ela se transforma em quê? Numa imagem de sal. E se você pegar o texto depois, vai dizer que Sodoma e Gomorra virou um campo de sal, virou uma cidade de sal. Então ela se transformou naquilo que Sodoma virou. Que ela idolatrava, provavelmente. Ela olhou para trás. Então, assim, Deus tinha mandado, sai e não olha. Então, ela olhou para trás para Sodoma e Gomorra e aquilo foi repreendido por Deus. Então, ela não saiu em obediência e na dependência de Deus, como Abraão saiu, sai da sua terra, da sua parentela, ele foi. E, de alguma maneira, o texto quer nos mostrar que havia um apego por parte dela naquela cidade que aprendia aquele lugar. Então, ela estava idolatrando aquele lugar e Deus transformou ela em uma imagem. Porque, segundo a Bíblia, nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Sim, que a gente acaba por idolatrar, Tiago, eu queria ouvir a sua percepção nesse aspecto também. Como é que a gente vai perceber essas tendências em coisas boas? A Bíblia, o pastor citou aqui a mulher de Ló, mas ela é recheada de exemplos. Por exemplo, quando o povo saiu do Egito, eles relembravam das comidas, como as comidas eram boas lá. Eles esqueciam da escravidão, do perrengue que eles esqueciam, da comida, lembravam. Eu gosto muito da história de Lia e Raquel brigando pelo amor do marido. E Lia, quando ela tem os primeiros filhos, ela vai falar, agora o meu marido vai lembrar de mim, agora o meu marido... Até que quando ela tem Judá, ela fala, agora eu vou louvar o Senhor, deixa meu marido pra lá, que não tem mais jeito mesmo. Ela estava idolatrando o amor, que para todo mundo aqui é uma coisa perfeita. Como é que nós vamos perceber essa sutilidade de coisas boas ocupando espaço no nosso coração? Bom, você tocou num ponto, Zeca, muito interessante. Inclusive, no livro do Timothy Keller, Falsos Deuses ou Deuses Falsos, ele fala do amor romântico, Sim, sim. Mas no ponto exato da sua pergunta, acredito que duas coisas nos ajudam. Primeiro,
essas coisas boas, se com ela vier o aspecto redentivo, ou seja, se você busca naquilo segurança, salvação, fim último de todas as coisas, isso deixa de ser bom. Legal. Então, acho que um aspecto muito prático para que a gente olhe hoje, né, para as coisas que são dádivas do Senhor, trabalho, relacionamento, namoro. Porque, veja, aí quando nós falamos de aspecto redentivo, estamos falando, inclusive, o que eu busco naquela coisa, né? E isso me leva também a um segundo aspecto que talvez me ajude nessa reflexão. Parece um jargão, infelizmente tornou-se um jargão, né, no meio evangélico, aquela ideia, e você conhece muito bem a minha resposta, que o fim último do homem é glorificar o Senhor e gozá-lo para todo sempre, mas isso deve ser trazido às últimas consequências da nossa vida. Ou seja, este trabalho, este namoro serve a uma missão que Deus me deu, não no sentido utilitarista, mas no sentido missional da coisa, né? Ou apenas é um instrumento cujo destino ou telos final sou eu. Porque, por exemplo, falamos muito sobre ou contra a teologia da prosperidade. De fato, está 100% errado. Contudo, eu pergunto, né? Por que o ser humano, independentemente de credo, religião, denominação, eles anseiam tanto por riqueza? Por que a riqueza é algo que encanta, fascina, mexe com o imaginário humano? Porque talvez ele venha carregado da promessa de segurança, de independência, aquilo que infelizmente herdamos da queda. Porque se nós fizermos uma análise lá do que foi proposto a Eva, né, foi o quê? Tu serás como Deus, conhecedor do bem e do mal, ou seja, você vai ser independente, autônomo. E é o que nós, infelizmente, carregamos até os dias de hoje. Então, eu acredito que esses dois aspectos podem nos ajudar muito no aspecto prático, né, dessa reflexão. Sim. Se essas coisas boas trazem consigo um aspecto redentivo e se elas são fim em si mesmo. É interessante, o professor Danilo levantou uma bola aqui que eu acho fundamental e é muito legal a gente olhar para a gente quando nós estamos falando, né? Para o nosso meio evangélico também, da gente colocar as nossas tradições, as nossas práticas como um aspecto redentivo, né? Então, assim, ninguém aqui é contra você ir à igreja. Muito pelo contrário, você tem que estar lá. Você tem que frequentar, congregar. Mas não é isso que vai te salvar. E normalmente a gente coloca nesse aspecto, né? Nosso discurso, né? Eu acredito que, inclusive, entra naquela definição que nós temos, infelizmente, isso é todo ser humano. Nós temos preferências, sejam elas teóricas, práticas, estéticas, e isso também nós trazemos para a questão da tradição, né? Então, um erro que nós corremos, infelizmente, nos causa muita cegueira, é esse fato de nós absolutizarmos aquilo que é relativo, aquilo que não é apenas parte de um todo muito maior. E é, infelizmente, nessa questão que nós vemos das mais barbáries discussões que não nos levam a nada, né? Sim. Sim, sem dúvida. E tanta coisa, né, que são fundamentais, que fazem parte, como o Tiago falou, o dízimo, você congregar, e que a gente coloca numa idolatria sem fim. Eu lembro de uma época que tinha até com a própria Bíblia, né, com o livro, né? Que tinha gente que não podia nem tocar no livro, assim, que era santo, né? Aí o pessoal começou, jogava no chão, também já ia para outro extremo, que daí era uma bagunça sem fim, mas querendo mostrar isso que a gente às vezes acaba idolatrando e se perdendo. Porque daí é difícil a gente voltar para essa imagem santa, pura, de Deus na nossa vida. Normalmente, quando a pessoa entra nesse caminho da idolatria, é um caminho tortuoso, né, Danilo? Para ele tentar voltar, né? Você falou agora, me veio na memória aqui, eu viajei há mais de 20 anos atrás. Você falou da Bíblia, né? De você idolatrar. Do livro. Eu vou compartilhar uma intimidade, uma situação que aconteceu comigo que foi muito interessante. O ano era de 1998 ou 99. Eu estava atuando ali numa igreja, trabalhando com os jovens, né? E eu reuni os jovens e comecei a falar com eles. Eu queria transmitir para eles que você ter a Bíblia e não viver a Bíblia não era suficiente. Sim. Mas eu quis dramatizar a situação. Eita, eu tô até vendo. E aí eu peguei a Bíblia e assim, hoje eu reconheço que eu exagerei, né? Mas eu tinha 18, 19 anos. Sim. Eu peguei a Bíblia, coloquei ela no chão e coloquei o pé em cima da Bíblia.
é chocante. Hoje eu vejo que foi chocante. Mas eu queria mostrar para ele assim, ó, se você pegar isso daqui, só esse papel aqui, não resolve nada. Você tem que viver. E coloquei a Bíblia no chão e coloquei, assim, só coloquei o pé em cima. E o meu pastor viu. E depois ele veio conversar comigo. Ele está certo. Sim, sim. Né? Eu não deveria ter chego a esse ponto. Mas né, a questão foi, eu queria de alguma maneira que eles entendessem que só ter a Bíblia ali encadernada não ia ser suficiente. Você tinha que trazer ela para o coração. Claro, quantos povos nem têm a Bíblia hoje ainda e eles não teriam salvação? Hoje eu reconheço que eu dramatizei de uma maneira pesada. Não se deve fazer isso. Mas eu passei por isso. Né? Na minha empolgação, na minha juventude, eu passei por isso. Agora, aprofundando no tema, né? É interessante quando a gente fala de egolatria. A idolatria ao próprio ego. É você se adorar. Eu acho que a idolatria mais perniciosa é a idolatria da autoimagem. É você não se permitir ser vulnerável, é você não permitir ser falho, é não permitir que outras pessoas saibam da sua humanidade, que você é um comedor de arroz e feijão e que você também tem as suas debilidades. Então a gente faz uma capa para proteger o nosso ego. E isso pode se aprofundar de muitas maneiras, né? Hoje nós vivemos numa sociedade que valoriza a imagem acima, né? Porque ela é muito importante, né? Imagem, veja como imagem e idolatria elas estão casadas. E quando eu supervalorizo a minha imagem, eu estou sendo idólatra. E isso é muito pernicioso. Hoje nas redes sociais, a gente pode de várias maneiras sutis estar prestando um culto ao nosso ego. É egolatria. É muito pernicioso isso. É muito pernicioso. Então, que o Espírito Santo nos ajude a sondar o nosso coração, para que a gente possa ali mergulhar ali em João 4, né, se não me engano 24, né, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, é somente estando no espírito e em busca da verdade que a nossa adoração vai ser a Deus e não ao nosso ego. Então, isso é algo bem pernicioso. Mas, Danilo, você não observa que a nossa própria comunidade cristã, as nossas comunidades, né, elas não reforçam isso? Em dois aspectos, principalmente. Primeiro, na figura do líder, que não pode ter problema. Então, ele mesmo vai reforçar isso, que ele não tem falha, não tem erro, para que todo mundo veja e siga. E, no segundo, a própria comunidade não aceitando o erro. Então, se eu sou um pecador, o texto de Tiago fala que a gente tem que confessar uns aos outros, né? Mas se eu procuro meu irmãozinho para confessar o pecado, ele não vai me ajudar. Ih, rapaz, fiquei sabendo do pecado, eu vou levar para o pastor. Ô, pastor, o fulano tá... Então, a gente reforça isso. Então, eu não posso... Se eu falar que eu sou pecador fraco dentro da igreja, ninguém me ajuda. Eles me condenam. É pior. O ambiente não reforça isso? Então, isso é algo que precisa ser muito bem trabalhado. E o papel da liderança é fundamental, né? Passar uma imagem de que nós somos cristãos, nós somos humanos, nós pecamos e igreja é uma comunidade restauradora, né? Igreja é um lugar para pessoas pecadoras, né? Que estão ali em busca de uma vida que contemple a Deus, para a glória de Deus. Né? Então, e que nesse percurso, acidentes inevitáveis acontecem, que fazem parte da caminhada. É só você conhecer a Bíblia, né? Se você lê a Bíblia, você vê que aqueles que estão ali na galeria dos heróis da fé, é difícil que se salva. Salva só pela graça, né? Quer dizer, o que se salva, assim, que não teve um passado, sim. que não tropeçou, que cometeu pecados. Se tivesse que fazer uma assembleia nas igrejas para salvar algum dos heróis da fé, dá problema. Muitos iam ser reprovados. Não, os heróis da fé iam ficar de banco muito tempo. Eles iam ser afastados, é difícil. Mas isso é algo que a gente tem que aprender a trabalhar, né, com bastante carinho, com bastante cuidado, com bastante amor. E a liderança, aqueles que estão na frente, passando essa vulnerabilidade, né, tirando esta áurea de intocável, de inerrante, que não comete tropeço. Porque aí você começa a olhar essas pessoas e falar assim, né, como que eu vou falar para ele? Sim. Desculpe aqui, que eu me masturbo, que eu vejo pornografia. Como que eu vou compartilhar com ele que lá no meu trabalho eu estou desviando um dinheiro?
Sim, ou sim. várias outras situações. Porque, pelo que eu vejo, o meu líder, né, o meu pastor, ele nunca comenta ou nunca fala de nada que ele erra e que a vida é vitoriosa, é só bênção, é só santidade, que a vida cristã é uma vida, né, que você tem que andar de uma santidade onde que você peca, você é lançado no inferno ou você é totalmente criticado, excluído do abraço acolhedor da igreja. Então, alguns ambientes, eles acabam se tornando tóxicos para uma saúde espiritual. Sem dúvida. E aí, Tiago, entra até naquilo que você falou logo na primeira fala de conceitos que a sociedade impõe também. A igreja é só um reflexo da sociedade que ela está inserida. E essas questões, assim, de imagem vitoriosa, de sucesso, ainda que cheio de problemas, é valorizado na sociedade. Ninguém vai seguir um perfil no Instagram de um cara que é derrotado, que perde, que tem dificuldade. Muito pelo contrário, é só vitória, só alegria, só carrão. Nunca vi o cara colocando a foto lá na Paraty Véia, na Belina, que não funciona, tentando ligar, empurrando. É só os carrão top, aí fica fácil mesmo. Mas a sociedade valoriza isso. É difícil não deixar o coração cair nessa idolatria também. Pois é, Zeca, você tocou num ponto que estava ansioso para que nós chegássemos nele. Por quê? Porque se existe hoje uma fábrica de idolatria, é a internet, as redes sociais. Sim. Existe um livro, eu aproveito para deixar a indicação, eu não me lembro do título todo, mas já faz muito tempo que eu li. Se não me engano, é o Guerra dos Espetáculos, o cristão na era da mídia. Tony Henke, o autor. Muito bom livro, mas uma síntese, para que vocês entendam o que eu quero dizer com isso, né? Que a internet é uma fábrica de ídolos. Porque existe um fenômeno na internet ou nas redes sociais que é imperceptível a nós, extremamente perigoso. Por exemplo, nós não percebemos que na internet nós não somos apenas espectadores, somos também e concomitantemente o espetáculo. Então acaba se tornando algo viciante, porque eu estou assistindo a mim mesmo. E para mim, ou para nós que temos um coração extremamente vaidoso, idólatra, centrado numa imagem fantasiosa, porque como você disse, né? Nós muitas vezes postamos, ou na maioria, ou se não em todas as vezes, apenas recortes ilusórios da vida. E por que fazemos assim? Ninguém nos ensinou a isso, mas porque queremos ser vistos e nos ver de uma maneira em que nós idealizamos. Então, veja, é muito complicado. E tem um outro fator também que, para a gente refletir, aprofundar nessa discussão, é porque a idolatria em si mesma, ela já é uma cegueira. Contudo, como bem disse, né, o professor Danilo, eu também tive a oportunidade de ler esse livro, ele é baseado do Jacob Bill, né, é baseado em Isaías 6. Ele diz que nós nos tornamos, de fato, a semelhança daquilo que nós adoramos, né? Ele pega lá um trecho, salvo engano, do Salmo 135, se você me permite ler. Claro, por favor. Versículo de 15 a 18 dizem assim, ó: os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que o fazem, e todos os que neles confiam. Perceba que a tese do Jacob Bill, né, nesse livro baseado em Isaías 6, quando ele é comissionado e muitas pessoas interpretam esse comissionamento como sendo evangelístico, ele diz que não. Ele diz que, na verdade, é a aplicação de um juízo, que eles ouviriam, mas não entenderiam, veriam, mas não perceberiam. Então, perceba que a idolatria, além de ser uma cegueira, nos cega ainda mais. E aqui está um ponto crucial, por quê? Para que nós saiamos desse ciclo vicioso de auto-se idolatrar, nós precisamos de uma redenção. Algo que somente Cristo pode fazer nas nossas vidas. Mas é interessante, Tiago, inclusive, só antes de emendar a pergunta, a produção foi procurar lá, é a Guerra dos Espetáculos. Isso, perfeito. É o cristão na era da mídia e tal. A produção tá rápida aqui, mas vai na indicação, já pedi para eles printarem lá e me mandar depois a foto que eu vou ler também. Você comentou algo que eu achei interessante, que você falou da cegueira, que a idolatria é um processo que vai cegar o homem. Então, você vai perdendo a percepção da realidade, seja qual for o ídolo que você vai colocar aí na sua vida. Como é que nós vamos bloquear esse processo? Afinal de contas, se a gente imaginar isso numa pessoa, você vai perdendo a visão, aquilo vai escurecendo.
até que chega uma hora que você não volta mais. Inclusive, tem alguns tratamentos de visão que se você não entrar com o tratamento, você não consegue regredir mais, que é um processo sem volta. Como é que vai fazer para parar esse processo ou para retomar a caminhada? Perfeito. Me permite fazer uma analogia. Se nós formos ver o que é a falta de visão, é falta de luz. A cegueira nada mais é do que falta de luz. Não existe cegueira, senão a ausência de algo que lhe traz lucidez, lhe traz clarificação das coisas, né? Trazendo isso para o âmbito espiritual, que é da idolatria, como que nós podemos fazer? Usar dos meios de graças dados por Deus a nós. A palavra do Senhor nos incentiva a cada dia, nos exorta a meditarmos na lei do Senhor, porque ela é boa, santa e justa, a frequentarmos igrejas saudáveis que pregam contra a idolatria ao invés de incentivar a idolatria, em nome de Jesus. Também o uso dos sacramentos, né? Talvez para alguns os sacramentos sejam algo assombroso dizer que os sacramentos, a ceia do Senhor, é algo que pode nos ajudar neste combate da idolatria. Nós, como reformados, entendemos que ali é também um meio de graça no sentido de alimento espiritual. Ao invés de um alimento que vem pela audição, nós atingimos outros aspectos ou faculdades, né, da alma. Então, acredito que nós precisamos fazer mais bom uso desses meios de graças deixados pelo Senhor, né? Sim. Professor Danilo, como é que o irmão acredita nesse combate aí? O que a gente vai usar para combater a idolatria, essa cegueira, essa autoimagem, essa imagem que toma conta aí no nosso coração? Que armas que a gente pode utilizar? A questão é imagem, né? Na idolatria, imagem. Nós temos que ver em qual imagem nós estamos buscando, refletir. E isso é algo que nós devemos sondar, pedir para que o Espírito de Deus sonde os nossos corações, né? Para que a gente possa, de fato, reconhecer aonde nós estamos colocando o nosso coração. A Bíblia diz, né, que aonde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Né? Aonde estiver o nosso coração, ali vai estar a nossa adoração. Então, se o nosso coração se desvia para outras coisas... Quer ver uma questão do dia a dia, muito prática, né? Para que a gente possa entender um pouco melhor. Quando um homem ou uma mulher se interessa por uma outra pessoa ou toma a escolha e a decisão de se aproximar e de se relacionar com uma pessoa baseado na imagem, veja, idolatria, imagem, ou seja, na estética, no corpo, né, na aparência da pessoa, isso é idolatria. Você está idolatrando um tipo de imagem. Você está dando preferência àquilo, não que não se possa olhar, né, o estereótipo de uma pessoa, né, o físico de uma pessoa, a aparência de uma pessoa. Não que isso seja errado em si, mas quando essas coisas têm a prioridade. Você não procura ver o caráter da pessoa, ver como que essa pessoa, se ela é ou não uma pessoa temente a Deus, é um servo, uma serva de Deus, e você se aproxima e fixa o seu relacionamento ancorado nessa adoração à imagem, à aparência que a pessoa tem. Isso é uma idolatria, que na nossa sociedade ela é gritante, e que nós, né, acabamos sendo contaminados com isso, né? Tem um texto que eu quero ler aqui, de Filipenses, capítulo 3, do versículo 18 ao 21, que pode trazer aqui um pouco mais de esclarecimento para nós sobre esse tema. Diz assim: porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. Preste atenção. O Deus deles é o estômago. E a glória que eles têm baseia no que é vergonhoso. Olha agora, eles se preocupam só com as coisas terrenas, mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador e Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz agora, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante, imagem, semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que nós temos duas maneiras de viver.
uma maneira onde o nosso Deus é o nosso estômago. E o contexto aqui é uma expressão estranha, né? O Deus dele é o estômago, ele é glutão, pensa em comida. Não, não é isso. Paulo estava aqui criticando, né, o aspecto das tradições judaicas de regras alimentares, de regras, né? Então, eles davam tanta importância a tradições e a regras que colocavam aquilo acima do amor, né? Das pessoas. Então, o Deus deles é o estômago. Eles se preocupam só com as coisas terrenas. Então, veja, aonde está o nosso coração? Naquilo que é temporal? A própria palavra de Deus diz para que nós não ajuntemos tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem, né, corrói, mas que nós venhamos juntar tesouros no céu. Então, aonde está o nosso coração? Então, se o nosso coração só se preocupa com coisas terrenas, nós estamos idolatrando, né, este mundo que nos cerca e as coisas materiais. Mas aqui, a virada, a chave que vira, é quando ele diz, né, que nós aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória. Então, nós nos tornaremos a imagem de Deus. O nosso corpo se transformará naquilo que representa o corpo glorificado de Cristo. Teremos um corpo semelhante. Então, nós aguardamos, né, o fim de toda a idolatria. Sim, sem dúvida. Tiago, nós vamos caminhando para o final aqui desse primeiro bloco, e na sua fala anterior, nessa questão do combate, você falou muito dessa questão da edificação, usando os meios de graça, né, obviamente, e também do estudo das Sagradas Escrituras. Aí que nasce o ponto de interrogação na minha mente, assim, porque se tem uma coisa que é difícil para o povo de Deus é estudar a Bíblia, é dedicar tempo para a leitura, é reservar tempo no seu dia para a prática do devocional. Como é que nós vamos aplicar isso aí e combater mesmo a idolatria se o remédio parece tão amargo para usar e ninguém quer usar? Pois é, já demonstra uma raiz idólatra, o próprio eu. Eu não tenho tempo para isso porque eu acredito que aos domingos ou aos sábados ou após o meu trabalho, eu mereço um descanso, eu mereço um tempo de lazer. Contudo, essa afirmação não cabe para nós peregrinos, cuja peregrinação aponta para algo muito maior. Mas me permita fazer uma reflexão, porque embora tenhamos de forma inata, né, as mais diversas idolatrias, como bem disse o professor citando Calvino, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, mas muito das idolatrias que carregamos foram construções sociais. Explico. Se eu te perguntasse, Zeca, assim, quando criança, se eu te colocasse uma bola e um saco de ouro, qual seria a sua escolha? Quando criança? Quando criança. A bola. E por que mudou? Perceba que a nossa valoração das coisas, elas modificaram por narrativas culturais. Obviamente que eu fiz um contraste radical. Sim, mas perceba que se nós, como pais, educadores, professores, pastores, ensinarmos de fato o que vale a pena ser amado. Eu trouxe aqui também uma citação, aliás, não trouxe a citação, mas uma dica de uma leitura, né? De um livro do James Smith, que chama Você é Aquilo que Ama. Ele também tem um livro, Desejando o Reino, que fala das liturgias culturais que moldam aquilo que eu amo. Ou seja, a todo tempo eu estou sendo bombardeado por informações, por emoções que estão transformando o meu coração. É mais ou menos aquela analogia, aquela tirinha, né, de revistinha que diz assim: 2 peixes se encontraram, um mais novo e um mais velho. O mais velho perguntou assim ao mais novo: como está a água hoje? E o peixe mais novo não entendeu a pergunta. Assim somos nós. Nós não percebemos, por falta de experiência e de estudo bíblico, que estamos sendo rodeados ou estamos rodeados por um ambiente contaminoso, que nos contamina a todo momento. Então, por isso, da necessidade e não opção do estudo bíblico. É meio incoerente até a gente falar que o remédio ou a solução para o caminho de volta, né, para casa, é algo que nós não temos prazer. Eu tenho muito de um viés puritano que acredito que a conversão se dá por uma profunda transformação. Obviamente gradativa, diversificada, plural, não padronizada, contudo.
A palavra do Senhor diz, e ela não mente, que nós teríamos o nosso coração trocado. E as leis do Senhor, outrora, de forma externa como padrão, nos seriam introjetadas no coração. O que isso quer dizer? Que eu amaria a lei do Senhor. Então, eu acredito que nós precisamos repensar essa nossa geração de cristãos, né? Sim, sem dúvida, porque aí casa perfeitamente com a fala do mestre daquilo que contamina o homem, né? Que não é o que vem de fora, mas o que sai. E a partir do momento que a lei está dentro, o que vai sair é coisa boa. E aí o que vai entrar não faz problema, porque para ele tá seguro, né? Ele está seguro. Eu preciso encerrar esse bloco. Infelizmente, nosso tempo passa muito rápido. Mas no próximo bloco, apesar de mais curtinho, meus convidados ainda vão ter tempo para considerações finais e, principalmente, esse é um tema muito prático, uma aplicação para você. E agora? O que você precisa fazer na sua vida cristã que precisa ser transformado para você perceber e, obviamente, eliminar esses ídolos que sorrateiramente vão tomando conta do nosso coração? Fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Antes do intervalo, tome nota aí do telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus. Quer estudar teologia, quer estudar as Sagradas Escrituras, quer se aprofundar nesse conhecimento, quer aprender mais, quer se capacitar, procure pela Grade, é uma indicação aqui do Vejam Só para você. Código 11 3115 0819. Código 11 3115 0819. Esse é o telefone da Secretaria-Geral e também o número de WhatsApp, tá bom? Então, você pode mandar uma mensagem ou ligar, viu? Que fica mais fácil aí. Chega por lá, tira todas as suas dúvidas, pega as informações necessárias para, quem sabe, se isso for possível, você se tornar aí o próximo aluno da Grade, tá bom? Tenho certeza que vai ser um instrumento aí de bênção na sua vida. Além disso, vou deixar aqui para você as informações da HIT. Tem o nosso site e as redes sociais da emissora. Gosta dos programas, da programação, do conteúdo, do nosso jornalismo. Tem muita coisa para você acompanhar aqui na HIT, por isso eu deixo tudo aí para você. Chega por lá que você vai ter muita informação da nossa programação, do conteúdo e também, obviamente, dos nossos bastidores, tá certo? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Olá, estamos de volta, intervalo rapidíssimo aí na nossa programação. Nós já voltamos aqui para conclusão e também para uma aplicação desse que é um tema muito prático, como observar, perceber essas tendências idólatras na nossa vida e também, obviamente, como combatê-las, né? Não adianta só perceber e deixar lá, porque daí não fica tudo bem, precisa combater também. Quem tem nos ajudado nessa caminhada é o professor Danilo Moraes e o teólogo Tiago Naruzzi. Eles, na sequência, vão estar com a palavra e vão oferecer para você essas considerações finais e uma aplicação também, tá bom? Antes disso, bem rapidinho, deixa eu dar aquela moral para você que nos acompanha, nos assiste, manda a sua foto para participar aqui do programa e todo mundo que aparecer aqui no Vejam Só vai concorrer a um presente. É um carinho do Vejam Só para você que nos acompanha. Acesse as nossas redes sociais, Facebook ou Instagram. É só você procurar por Programa Vejam Só, tá bom? Lá você vai nos localizar. Em qualquer uma aí das plataformas, dos aplicativos, né, das redes sociais, você vai direto nas mensagens e lá na mensagem você encaminha a sua foto. Aproveita que você está assistindo o programa agora, faz uma selfie, uma foto simples e manda. Não precisa de muita produção, não. A foto pode ser na vertical, na horizontal, do jeito que você achar mais fácil, tá certo? Aí, junto com a foto, você encaminha seu nome, a cidade e o estado. Nós vamos te mostrar aqui e se você for sorteado aí ou contemplado, a nossa produção vai entrar em contato para te enviar o presente que eu vou mostrar na sequência. Primeiro, vamos colocar aí na tela as nossas fotos de hoje. E a primeira delas vem aqui do interior de São Paulo, da cidade de São José dos Campos. E quem aparece aí para você é o Paulo, nosso telespectador. Ah, não, já marca aí a foto do Paulo. Que isso, Paulo? De Corinthians, que idolatria, meu irmão.
Estamos falando aqui exatamente... Tem um pessoalzinho que está vibrando aqui, mas isso daí não é bom não, viu, Paulo? Brincadeira, meu irmão, brincadeira. Obrigado, viu, por acompanhar o programa, por nos assistir. Não tem problema nenhum ser Corinthians, não. Deus perdoa, irmão. O amor de Deus é maravilhoso. Um abraço, Paulo, carinhoso para você, meu amigo. Forte abraço, muito bacana. A próxima foto vem lá do Rio Grande do Sul. E quem vai aparecer aí para você é o Flávio Amaral, todo sorridente acompanhando o programa também. Ô Flávio, faltou mandar a cidade, Flávio. Manda uma mensagem aqui pra gente, ele só colocou que é lá do Rio Grande do Sul. E um grande abraço aí pro Flávio, viu, meu irmão? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Super bacana, super animado o Flávio também. E encerramos as fotos aqui na Grande São Paulo, na cidade de Santo André, a cidade que mais tem igreja no Brasil. Nós vamos fazer uma contagem, uma estatística oficial, mas Santo André é demais. Quem aparece aí é o Pablo Araújo, acompanhando o Vejam Só também, olha lá. Fez a foto e mandou aqui pra gente. Ô, Pablo, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. E desculpa, eu vou ter que fazer a brincadeira, né? Parece o nosso editor aqui, o Djalma. Ô, Pablo, deve ser irmão do Djalma. Depois vou pedir pra produção colocar uma foto do Djalma e a sua aqui pra gente mostrar, viu, Pablo? Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Deus abençoe a sua vida. E todo mundo que aparecer aqui no programa, agora no mês de abril, vai concorrer a esse presentaço aí que nós vamos mandar na sua casa. Essa belíssima caneca do Vejam Só. Tá bom? Vai ser sua, pra você tomar o seu café, você que curte, o chá, o suco. Tá belíssimo. Nós vamos mandar aí pra você. É um carinho do Vejam Só pra você, tá bom? Você que nos assiste merecia muito mais, mas é um carinho do programa. Então manda a foto e participe, tá certo? Bom, meus irmãos, infelizmente o nosso tempo é bem curtinho nesse bloco. Vou dar 3 minutos para cada um, para as considerações finais de uma aplicação. Tiago, vou começar esse momento com o irmão. Por favor, 3 minutinhos. Ok. Vivemos numa sociedade, uma geração que talvez nunca tenha buscado a felicidade como essa, embora as felicidades estejam nos lugares mais diversos possíveis. Então, se tratando do tema de idolatria, gostaria de deixar uma reflexão para que você faça durante a semana, né? Pegue Mateus 5, texto famoso, as bem-aventuranças, né? Lá dos versículos de 3 a 12, e faça uma análise se você encontra felicidade naquilo que a palavra do Senhor descreve como sendo o foco ou alvo ou fundamento da nossa felicidade. Eu acredito que não haja nada mais contracultural, e aqui eu digo contracultural no sentido da cultura em que nós vivemos hoje, do que o Sermão do Monte. Perceba que, por exemplo, ele diz que bem-aventurado ou feliz é aquele que tem o coração e o espírito humilde, ou que chora, ou que é misericordioso. Não há nada mais contrastante com uma sociedade que prega aquela imagem do empoderamento, de antifragilidade, pacificadores, os limpos de coração. Não só isso. No 11, feliz ou bem-aventurados sois quando forem perseguidos, injuriados por conta do Evangelho. Perceba que um caminho prático para que nós, humanamente falando, né, transformemos nosso coração, lembrando que nós dependemos exclusivamente do Espírito Santo, é meditando nessa palavra e falando para que o Senhor o aplique, transforme meu coração, que eu veja alegria, que eu veja deleite, que eu veja sentido de vida nisso que a palavra diz ser a minha alegria, as bem-aventuranças da vida. Eu acredito que esse seja um caminho bem sadio, bem saudável. Deixando claro que eu, como você, também luto muito contra as idolatrias do meu coração. Então, receba aqui um pedaço de pão de um mendigo também que sente fome todos os dias. Que bênção, muito bacana, Tiago. Obrigado pelo carinho e espero que essa palavra encontre terra fértil aí no seu coração, que nos acompanha. E, como o Tiago falou, que a gente lute constantemente com essas questões, né? Com essas idolatrias aí. E não é fácil, não. Não é fácil. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Obrigado pela atenção com o programa. Leve nosso abraço a toda a comunidade presbiteriana lá no Alto da Lapa também. O contato do Tiago nós vamos deixar à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá que tenho certeza que se você tiver alguma dúvida, ele vai te atender prontamente também, tá bom? Professor Danilo, 3 minutinhos por irmão também. Por favor, considerações finais e uma aplicação para a gente. Eu quero trazer aqui 2 versículos, né? O primeiro se encontra em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, onde Paulo nos diz para que nós estejamos levando
todo pensamento cativo, né, que obedeça a Cristo, em obediência a Cristo. Eu acho que essa é uma maneira fundamental de nós sondarmos o nosso coração, porque a nossa mente, ela é bombardeada a todo instante, né? Nós vivemos numa sociedade e num mundo hoje onde o número de informações e de ideologias, de correntes, né, de cosmovisões, elas são assim inúmeras. Então nós cristãos somos afetados e bebemos disso diariamente. E o mundo, na sua adoração que não está voltada para Deus, no sistema de mundo descentralizado de Deus, é um mundo idólatra. Eles estão adorando algo que não é Deus. Então, quando nós bebemos e somos influenciados de uma maneira massiva por aquilo que o mundo tem a nos dar, nós somos influenciados por idolatrias. Então, por isso que Paulo fala que nós estejamos levando cativo todo pensamento para a obediência de Cristo. E também depois Paulo em Romanos vai falar que nós não nos conformemos com esse mundo, mas estejamos passando por uma renovação, uma metanoia, uma transformação, uma mudança de mente, para que a gente possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, eu acho que é dessa maneira, nós buscarmos sermos transformados, né? Analisarmos criticamente, levarmos a análise daquilo que a Bíblia e aquilo que a Bíblia nos coloca como maneira de pensar acerca do mundo, pode fazer esse filtro. Então, nós podemos nos envolver com as mais diversas áreas da cultura, da sociedade, desde que nós estejamos aplicando esse filtro, levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, para que a gente possa ir expurgando as tendências idólatras que afetam o nosso coração. E o outro versículo, é o terceiro, né? que eu quero falar aqui, está lá no Salmo 119, versículo 18, que é maravilhoso quando o salmista pede, né, para que Deus esteja abrindo os olhos dele para que ele veja as maravilhas da palavra de Deus. Os nossos Isaías 6 fala que eles teriam olhos e não veriam. É uma das consequências da idolatria que vai falar que tem olhos e não vê. Porque nós nos tornamos como as imagens. Não enxergamos, tem olhos, mas não vê. Então aí o salmista, ele fala: Senhor, abra os meus olhos para que eu consiga enxergar as maravilhas da tua palavra. Então essa deve ser a nossa oração, para que Deus abra os nossos olhos, para que a gente consiga identificar tudo aquilo que é idólatra na nossa vida. Sem dúvida, muito bacana. Obrigado, viu, professor Danilo, pelo carinho, pela atenção, para que essa palavra aí possa realmente frutificar aí na sua vida aí, que é importantíssimo essa observação. Os contatos do Danilo, as informações, nós vamos deixar lá no nosso perfil do Instagram, no @programa Vejam Só, tudo direitinho lá para você. De novo, meu irmão, obrigado. Obrigado mesmo pela atenção, pelo carinho com o programa. E, ó, para você ver como é perigoso essa questão da idolatria, bem rapidinho aqui, são aqui 3 estudiosos da palavra de Deus, 3 teólogos. Você empresta livro, Danilo? Então, eu já emprestei, eu já deixei de ter a devolução de alguns livros. Você parou de emprestar quando não devolveram, né? Eu já deixei de ter devolvido. Eu aprendi hoje a dividir. Tem aqueles que eu empresto e aqueles que são seus. Rapaz, eu também aprendi. Depois que emprestei e não devolvi, eu também parei. Mas isso é comum, viu? O estudioso não gosta de emprestar o livro, não. É óbvio que é uma brincadeira. Óbvio que é uma brincadeira. E dói, viu? Eu me lembro, faz quase 20 anos, a minha primeira teologia sistemática que eu comprei, um livrão desse tamanho, eu fui emprestar. Nunca mais voltou? Não voltou. Eu lembro, dói no coração até hoje. Não é fácil, não. O estudioso, ele tem apego com o livro. Óbvio que é uma brincadeira, Mas é só para te alertar sobre a importância dessa reflexão. Às vezes nós nos apegamos em coisas, como o Danilo falou, queremos colocar essas imagens no lugar da imagem de Deus na nossa vida. Nós queremos colocar e procurar, como o Tiago falou, responder essas questões que a sociedade nos coloca, e nós vamos colocando coisas à frente e sobre e em cima e ocupando espaço, e não é nada disso que importa. Nós, de fato, temos outras preocupações que devem estar adiante, inclusive norteando toda a nossa vida, tá bom? Toda a nossa vida. Vou precisar encerrar o programa aí, mas espero que você
pense sobre o assunto. E esse programa acho que foi fundamental para isso aqui. Fico muito feliz de ter participado e aberto esse espaço aqui para a gente poder conversar sobre. Põe na tela o resultado da nossa enquete bem rapidinho. A gente perguntou como combater a idolatria. 81% respondeu estudar a Bíblia, 17% orar regularmente e 2% procurar ajuda e apoio em amigos. E que, de fato, essa resposta aí possa refletir aqueles que buscam esse estudo, porque é assim que o Espírito vai falar a nossa vida, através da palavra de Deus. A gente crê, como estudiosos, que a Bíblia ela não é só uma sequência de livros, de palavras, de letras, mas que ela tem um poder sobrenatural e que é através desse estudo que vai transformar a sua vida. Busque e sua vida poderá ser transformada de fato. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Nós encerramos a edição de hoje, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Sempre preparado com muito carinho e dedicação para você. A nossa oração, meu irmão, é que o programa seja bênção, que edifique a sua vida. Um forte abraço e até lá!